Vamos ver o que é a série de Taylor, né? Aqui tem série de Taylor. Essa série é muito importante porque vamos supor que eu tenho aqui uma função f de x porque eu tenho aqui essa função e eu quero aproximar ela em um intervalo, né, ao redor de x0, certo? Eu quero aproximar ela por um polinômio em um intervalo ao redor de x0. Então, o que eu faço? Então, eu vou aproximar essa função como se fosse a0, a1 por x menos x0 mais a2 por x menos x0 ao quadrado mais a3 por x menos x0 ao cubo mais a4 x menos x0 à quarta e assim por diante, né? Então, isso vai ser igual a somatória de n igual a 0 até infinito de an x menos x0 n. Então, nesse caso, se fossem infinitos termos, a função seria exatamente igual a isso. Mas na prática, ou seja, quando você tem infinitos termos, esse intervalo de aproximação exata seria, na verdade, já a função exata, né? Precisaria você infinitos termos. Seria um polinômio infinito. Mas numericamente isso é impossível. Então, para aproximar essa função nesse intervalo, vamos utilizar só alguns termos, né? Obviamente, quanto maior a aproximação, para melhorar essa aproximação, você precisa de vários termos, né, da série, só que numericamente isso tem um custo. Às vezes você só precisa 2 ou 3 termos porque o intervalo é pequeno, né? Então vamos ver quanto é esse AN. Isso depende da f de x e de x0, certo? Então vamos ver isso aqui. Veja. Então, que eu vou aproximar a função, né, assim, né, ao redor de x0. Tá. Então veja, se eu faço x igual a x0, todos os termos vão zerar. Só vou ficar com a0. Então já tenho que o primeiro termo, a0, igual a f de x0. Para obter o segundo término a1, eu vou derivar f de x. Então vai ficar, essa derivada é 0, vai ficar a1. Né? Aqui seria 2a2x menos x0 quadrado mais 3a3x menos x0, né? Na verdade aqui seria, derivando aqui, que seria assim, né? E assim por diante. Então, para eliminar todos os termos, eu faço a derivada igual em x0, f de x0, vai eliminar todos os termos, vai ficar com a1. Se você quer o segundo termo, então vamos derivar duas vezes. Então vamos ter, a derivada aqui vai ser 2a2 mais 6a3 x menos x0 mais um monte de termos em x menos x0. Então, se eu fizer x igual a x0, vão se eliminar todos esses termos aqui e vai ficar 2a2.
Então vejam, aqui então A2 estaria ficando f, a derivada segunda em x0 dividido por 2. Se você faz isso com x, a terceira derivada, então você vai concluir, por indução, você pode fazer essa conta, que o término n é a derivada enésima avaliada em x0 dividido pelo fatorial de n. Lembra que fatorial de n é n por n menos 1 por n menos 2, até 1, né? Então, para obter os coeficientes, temos que saber a função, sua derivada enésima, e essa derivada tem que existir nesse ponto, né? E em um intervalo, na verdade, ao redor de x0. Certo? Então, já temos que para qualquer função, ela pode ser representada exatamente como infinitos termos, uma série polinômica de infinitos termos, né? Se a derivada enésima existir ao redor de um intervalo de x0. Então, aqui seria f de n em x0 dividido pelo fatorial de n, esse seria o coeficiente a n, e aqui x menos x0 potência n. Então, essa seria a representação polinômica dessa função. Bem, então vamos ver um exemplo, né? Vamos supor que eu quero aproximar o logaritmo de x. Mas vamos ver primeiro como é que se comporta o logaritmo de x. O logaritmo natural de x é mais ou menos assim, certo? Então aqui, esse ponto onde ele tem um cruzamento com o eixo x é 1, né? Aqui é o 0, né? É 1. Por quê? Porque o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo natural de 1 é 0. Certo? Então vamos supor que eu quero. E vejam, né? Que o logaritmo não está definido em x igual a 0. Mas se x tende a 0, vejam que o logaritmo de x tende a menos infinito. Estão vendo aqui, ele tem uma assíntota, né? Certo? E se x igual a 1, então o logaritmo de x igual a 0. Isso estamos vendo aqui. Então vamos tentar aproximar essa função ao redor de x0 igual a 1. Né? Então, isso que eu vou fazer agora. Então, vamos aproximar a função logaritmo de x por uma série de Taylor ao redor de x0 igual a 1. Certo? Então, para isto, então, preciso determinar os coeficientes. Cada coeficiente vimos que seria, então, 1 sobre fatorial de n da derivada enésima de logaritmo de x, né, avaliado em x igual a x0, que neste caso eu quero que x0 seja igual a 1, neste caso. Bom, então vamos ver, primeiro, vamos ver vejam que se
n igual a 0, então A0 vai ser 1 sobre fatorial de 0, sabendo que o fatorial de 0 é 1, por, aqui quando n é 0 seria o logaritmo em 1, né? Em x0 igual a 1, né? Certo? Só para lembrar que A0 igual a f em x0. Isso aqui então seria igual a, como x0 é 1, logaritmo de 1 igual a 0. Então o primeiro termo é 0. O termo a 1 agora. 1 sobre fatorial de 1, fatorial de 1 é 1, da derivada do logaritmo de x respeito de x para x igual a 1. Que x0 igual a 1, né? Isso aqui é 1 sobre x, isso aqui é 1, né? Isso aqui já sabemos que é 1, então a derivada seria 1 sobre x, derivada do logaritmo, avaliado em x igual a 1, vai dar 1. Então já temos que é 1 igual a 1. Vamos com outro coeficiente, A2. A2 vai ser 1 sobre fatorial de 2, derivada segunda do logaritmo de x, segunda derivada do logaritmo de x avaliado em 1, né? Então, isso vai ser aqui 1 meio, né? Essa seria a derivada, a primeira derivada do logaritmo é 1 sobre x, né? Isso aqui é avaliado em x igual a 1. Então isso vai ser 1 meio. Essa derivada seria menos x a menos 2, né? Avaliado em x igual a 1, né? Então isso vai dar menos 1 meio, certo? Ok? Mas observem, a derivada aqui dentro foi menos 1, por 1 meio deu isso aqui. Agora, só para fazer uma listagem aqui. Estamos vendo que a primeira derivada, estou falando que f de x é logaritmo de x, né? Nesse caso. Então, a derivada, a função avaliada a 1 é 0. A derivada a 1 é 1. Vimos que era quanto? A derivada a 1 era 1, né? A segunda derivada é 1 e menos 1, né? Então aqui o coeficiente A0 é 0. Então o coeficiente A1 é 1. E aqui o coeficiente A2 é menos 1 meio. Certo? Vamos ver com A3. Então vamos ver agora. A3. Para A3, primeiro preciso a derivada terceira do logaritmo de x. Isso vai ser, visto que essa é a derivada segunda, isso vai ser a derivada da segunda derivada, que é menos x a menos 2. Isso vai dar 2x
menos 3. Né? Então, se eu avaliar em x igual a 1, você vai dar 2, né? Vai dar 2. Então, como vai ficar? Veja? Então, isso que significa? Que A3 vai ser x2 sobre fatorial de 3, né? Ok? Seria 2 sobre fatorial de 3. E isso é, fatorial de 3 é 6, isso vai dar 3. Então, A3 igual a 3. Então, veja, a derivada terceira, avaliada em 1, deu 2. Então, A3, não, na verdade não é 3, é 1 terço, né? Espera aí. Isso aqui é 1 sobre 3. Então, isso aqui deu 2, né? Isso significa que A3 é 1 terço. Então, vamos ver isso já de forma completa. Então, vamos ver aqui. Logaritmo, vimos que então... Vou colocar de novo aqui. Estamos vendo que f de x é logaritmo de x. E x0 eu coloquei 1, né? Então, f de 0 de x de 1, né? É igual a logaritmo de 1 igual a 0. A primeira derivada é 1, deu 1. Isso significa aqui que o coeficiente é 0 é 0. Isso significa aqui que o coeficiente é 1 é 1. Vimos aqui que a segunda derivada é 1, deu menos 1, né? Então, o coeficiente é 2, deu menos 1 meio. Isso aqui deu 2. Então, A3 deu 1 terço. Bom, então, logaritmo de x, então, é aproximadamente nossos três primeiros termos, seria A0 é 0, então teríamos x menos 1 por 1, né? Menos 1 meio de x menos 1 ao quadrado, mais 1 terço de x menos 1 ao cubo. Vejam que estamos vendo que os sinais vão alternando. O próximo é óbvio que vai ficar com o menos, vai alternando os sinais. Aqui vai ser 1 quarto de x menos 1 a quarta. E aqui vai ficar mais 1 quinto x menos 1 a 5 e assim por diante. Então, essa seria a aproximação, né? Então, vamos ver como que seria aqui. Vamos aproximar primeiro, veja, né? Logaritmo de x, então estamos vendo que é aproximadamente x menos 1, né? Menos, sim, 1 meio de x menos 1 ao quadrado, mais 1 terço de x menos 1 a 3 menos 1 quarto de x menos 1 a quarta, etc. Né? Então, vamos só utilizar o primeiro termo, né? Que tem uma... Vou desenhar o logaritmo de x para ver como fica, né?
Então, esse é o logaritmo, né? Aqui tem uma assíntota, né? Na verdade, eu vou desenhar ele melhor assim. Tá ok. Então, aqui é 1. E aqui é 0. Então, se eu quiser aproximar esse logaritmo só pelo primeiro termo, vamos supor que eu quero esquecer aqui esses termos. Só vou utilizar o primeiro termo, vejam como seria. Esse seria o primeiro termo seria x menos 1, seria só uma reta. Uma reta que ela vai passar por menos 1 aqui e por 1 aqui, mais ou menos vai ficar assim. Não deu muito bem. Mais ou menos. Então vejam que aqui a aproximação ao redor de 1 não é muito boa. Só se os pontos x estão muito perto de 1, essa aproximação será boa. Então, se eu utilizar adicionar o segundo termo, isso vai melhorar. Isso vamos ver em um programa no Python agora. Então, aqui eu fiz um programa no Python, né? onde eu estou definindo aqui uma função que é a série de Taylor, né? Aí eu coloco os coeficientes, um vetor der, que seria as derivadas avaliadas em x0, né? Aí eu tenho que colocar na mão mesmo. O valor de x e o número de termos da série. Isso me dá essa função, né? Aqui, o que eu faço? Eu vou criar um vetor x que me vai dar seria um vetor que vai coletar 100 pontos, estou colocando 100 pontos, no intervalo entre, igualmente espaçados, no intervalo entre 0.01 e 4. Por que não colocou entre 0 e 4? Porque o logaritmo não pode estar definido, não é definido, ou não existe em x igual a 0. Então aqui, para plotar, e aqui que eu vou fazer? Aqui vou criar uma lista, né? Onde eu vou, para desenhar a série, né? A série de Taylor, né? Então aqui vejam que eu vou adicionando nessa lista a série de Taylor, dependendo do valor de n. Então aqui só vou, por exemplo, com os dois primeiros termos da série, as derivadas seriam 0, né? Isso já vimos aqui. Vejam, isso vimos aqui. A derivada é 0. A outra derivada é 1, né? Menos 1, 2, né? Certo? Vejam que aqui o fatorial, na série Taylor eu coloco a derivada aqui e o fatorial, né? Então, observem aqui. Então, estou colocando os dois primeiros termos da série. O primeiro é 0, ou seja, a primeira derivada é 0 e 1, é um vetor, né? E aqui vou tudo isso colocar em uma lista e 1 e vou plotar ela. Aqui me dá essa reta. Então aqui vocês estão vendo que ao redor de 1, né, a aproximação da série de Taylor com só os dois primeiros termos não é muito boa, mas se é boa se você estiver com valores de x para um intervalo muito pequeno ao redor de 1. Agora, se eu quero aumentar um termo a mais, qual seria esse termo? Seria aquele segundo termo aqui. Para isto, então, na verdade é o terceiro termo, porque o primeiro termo é 0, né? O segundo é x menos 1 e o terceiro é esse aqui. Então,
aqui no programa, vou colocar n igual a 3 e vou adicionar a terceira derivada em x igual a 1, que era menos 1, né? Vejam que aqui é menos 1, a segunda derivada, né? Então, já vou rodar aqui e vamos ver como fica a aproximação. Ficou bem melhor. Vejam, a função agora é quadrática, né? É um intervalo afastado de x igual a 1, ela é ruim, mas é um intervalo agora maior, ao redor de 1 e de x igual a 1, esse polinômio fica bem mais parecido ao logaritmo de x, né? Agora vou aumentar um termo a mais, então mais um termo. Então aqui a terceira derivada era 2, né? Então a terceira derivada é 2, vou aumentar agora, vou colocar n igual a 4 termos, né? Aqui colocou 2, né? Veja, né? Coloquei 2. Então aqui vai armazenar mais um termo, né? Aqui na série de Taylor vai ser agora com 4 termos. Então vou rodar. Fica bem melhor. Agora aumentou o intervalo ou seja, o intervalo de aproximação fica bem melhor, agora maior, né? Aumenta a aproximação, melhora, né? Ao redor de x igual a 1. Né? Se você se afasta aqui, obviamente que fica ruim, né? Mas bem, em esse intervalo estamos mais ou menos entre 0,5 e aqui 1,6 por aí, o intervalo de aproximação seria esse, né? Fica aumentando esse intervalo. Fica bem melhor. Vou colocar mais um, então aqui 5, para n igual a 5, eu sei que as derivadas, quarta derivada vai ser 6 aqui, já sei que é 6, né? A quarta derivada, então vamos ver como fica. Melhorou mais, né? Melhorou mais. Agora entre entre 0,4 por aí e aqui 1,7 melhorou o intervalo de aproximação, né? Para esse intervalo, ou seja, esse polinômio que estamos de Taylor fica quase igual ao logaritmo de x. Se você se afastar, já não. Então, para isso serve a série de Taylor, né? Então, vamos ver depois a série de Taylor de uma exponencial, né? Agora, vamos supor que queremos, vamos aproximar a função f de x igual a exponencial de x por uma série de Taylor, né? Ao redor de x0 igual a 0. Então, vejam, como é que é exponencial? Se x tende a menos infinito, então vejam que a exponencial de x tende a 0. Se x tende a mais infinito, então a exponencial tende a infinito. E se x tende
ou se é igual, né? Nesse caso, se é igual a zero, então E de x é 1. Então, para ver isso, essa figura seria assim, né? Então, ela tende a zero para quando tende a menos infinito x e assim. Então, aqui seria o zero e isso aqui vale 1. Certo? Assim é exponencial, né? Então, o que eu quero é, ao redor de x igual a zero, ou x ser igual a zero, aproximar esse exponencial por séries de Taylor, né? Então, vou fazer isso. Só antes de fazer isso, seria interessante ver também como é que é a função f de x igual a e a la menos x. Vejam, se x tende a menos infinito, então e a la menos x tende a, se aqui é menos infinito, que vai ser mais infinito, então isso vai tender a infinito positivo. Se x tende a mais infinito, então e a la menos x tende a zero. E sempre, se x igual a zero, então e de x igual a 1. Então, como seria a função a exponencial negativa? E a la menos x vai ficar assim. Vai ser assim, né? Tende a infinito assim. Vou fazer ela melhor assim. Né? Tem um assíntota aqui. E esse valor é 1. Lembra que aqui é 0, né? Então ela tende a infinito quando é muito negativa, ou é muito negativo o valor de x. E quando x tende a infinito, ela tende a zero. Assim é a função exponencial negativa. Bom, então vamos fazer a série de Taylor de e a la x. Né? Então temos f de x, então e a la x. Né? Então, se eu quero uma série de Taylor disso aqui, seria assim, né? 1 sobre o fatorial de n e a derivada enésima de x para x igual a zero. Lembrem que eu estou querendo aproximar a função ao redor de zero. Então aqui já não vai ser x menos x, porque x0 é zero. Então, x a la n, né? Bom, vamos ver primeiro. Primeiro, quanto é e a la zero? É 1. Quanto é derivada de x? Seria e a la x. Então, derivada de x respeito de x, em x igual a zero, vai ser e a la x, né? E a la x, quando x é igual a zero, vai dar 1. Então, na verdade, vocês vão observar o seguinte: a derivada de x sempre vai dar, a segunda derivada também vai ser igual. A segunda derivada de x vai ser a derivada de x, que também vai ser x. Então, igual a derivada enésima de a la x
sempre vai ser x. Portanto, a derivada enésima de e a la x para x em 0 vai dar sempre 1. Então, como vai ser nossa série aqui? Então, a série de Taylor ao redor de 0, de x0 igual a 0, então vai ser assim, e a la x vai ser e a la 0 é 1, mais x, ou seja, aqui seria fatorial de 0, né? Aqui fatorial de 1, aqui fatorial de 2, fatorial de 3, né? Etc. Ou seja, na verdade isso aqui 1 mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo dividido por 6, fatorial de 3 é 6, mais x ao quarto, fatorial de 4, 4 fatorial de 4 fatorial de 4 é 4 por 3 por 2 por 1, 24, né? Bom, e assim por diante. Então, vamos ver como seria isso aqui. Vou desenhar aqui. Então, e a la x, né? Certo? Assim seria Lx. E vou utilizar só os dois primeiros termos. Os dois primeiros termos seriam 1 mais x. E 1 mais x é exatamente isso aqui. É a função que vai passar uma reta. Vou fazer, vai passar por aqui. É uma reta assim. Isso aqui é 1 mais x. Aqui lembrem que isso aqui é 0. E aqui 1. Passa por 1 essa reta. Então a aproximação só seria boa se x, vejam, é muito pequeno. Então se x, para um intervalo, ou seja, para x é maior, você vai ter que aumentar esses termos. Vamos ver isso em Python, como seria, né? Então vamos voltar àquele programa que eu fiz, né? Que é de logaritmos, né? Vou ter que mudar ele para agora adequar ele a exponencial. Então aqui que eu vou mudar aqui. Aqui já não vai ser logaritmo, né? Aqui vai ser a exponencial. O intervalo vai mudar. Agora vou colocar um intervalo entre menos 4 e 4, né? Certo? Entre menos 4 e 4. X0 agora vai ser, já não vai ser 1. Não estou colocando aqui. X0 aqui coloquei com logaritmo 1.0. Agora não vai ser 0, né? 0.0. Lembrem que agora todas as derivadas avaliadas em 0 são 1. Né? Então, vamos primeiro com os dois primeiros termos. Né? Então, agora só vou utilizar as duas primeiras derivadas. Né? Então, vamos ver o que dá. Né? Vamos ver o que dá aqui. Isso. Vou tentar colocar um intervalo menor entre menos 2 e 2, para que fique melhor aí. Tá. Então, estamos vendo aqui, vejam, a função exponencial exata, e aqui os dois primeiros termos seria 1 mais x. Né? Estão vendo que
a aproximação é relativamente boa quando x, né, é pequeno, né? Se x é pequeno, isso fica bem. Se você quer aproximar essa função para valores de x que se vão afastar de zero, muito mais do que aqui, né? Então, você vai ter que aumentar. Então, vamos aumentar mais um termo. Vou colocar aqui n igual a 3. E a outra, a derivada terceira também é 1. Todas as derivadas em zero são 1. Então, fica mais fácil. Então, vamos ver com 3 termos. Vejam que melhorou. Agora, para valores de x, né, maiores, agora fica melhor a aproximação. Vê? O intervalo da aproximação melhorou. A função se parece mais para valores maiores de x. Vê? Então, eu poderia falar que o intervalo na aproximação é boa para um x entre menos 1/2 e 1/2, né? Certo? Vou agora incluir outro termo, né? É só colocar 4 aqui e aumentar, né, nesse vetor de derivadas aqui. Então, agora fica assim, né? Bem melhor, né? Então, isso com n igual a 4, mais ou menos seria aqui 0, 1, 2, seria tx ao cubo, né? Aqui, né? Esses 4 primeiros termos, né? Então, vamos vendo que a aproximação fica melhor quando você vai aumentando os termos, né? Isso aqui é uma forma, né, de comprovar, mostrar a utilidade das séries de Taylor, né? Então, por quê? Por que fazemos isso? Porque às vezes em física é importante aproximar. Não sempre é bom colocar uma função exponencial. Às vezes você pode aproximar ela por um polinômio mais de só 2 termos ou uma função linear, né? Às vezes para o intervalo que você vai utilizar, por exemplo, vamos colocar de novo aqui os 2 primeiros termos, certo? Aqui. Essas são as derivadas aqui. Então, vamos. Então, pode ser que para um cálculo você só está utilizando valores muito pequenos de x. Então, nesses valores, a exponencial pode ser bem aproximada por 1 mais x. E você não precisa mais disso. E é bem mais simples trabalhar com 1 mais x que com a exponencial. Então, às vezes é conveniente, certo? Então, agora vamos ver um pouco mais sobre outras funções. Por exemplo, não é difícil demonstrar que se você quer aproximar e a menos x, né? Para x0 igual a 0, também isso mais ou menos vai ser assim, 1 menos x vai ser igual que anterior, só que com sinais alternados, né? Seria assim, né? E assim, né? Aqui vai ficar 120, etc, né? Então, assim você aproximaria e a menos x. Tem outra função importante, por exemplo, a função seno, né? Como que seria o seno de x? Agora vamos ver, por exemplo, vejam que aqui isso foi para uma aproximação para x0 igual a 0. Vamos continuar colocando x0 igual a 0 nas nossas aproximações. Por exemplo, vamos supor que agora queremos a função seno. Aproximar a função seno ao redor de 0, x0, 0 nesse caso, com a série de Taylor. Vamos ver, por exemplo, que seno de 0 é 0.
derivada de seno, quanto é? Cosseno. Então, vejam que a derivada de seno para x igual a 0 vai dar cosseno de... Quanto vai dar cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Agora a segunda derivada de seno de x vai ser igual a derivada de cosseno, que é menos seno de x. Então, a segunda derivada do seno para x igual a 0 vai ser menos seno de x avaliado em 0, que vai ser 0. Vamos ver a terceira derivada. Terceira derivada de x respeito de x, né? Vai ser a derivada, como vimos, de menos seno de x, que a segunda derivada é menos seno de x. Isso vai dar menos a derivada de seno, vai dar cosseno de x. Então, de novo, essa derivada avaliada em 0, a terceira derivada vai ser como avaliar em 0 isso aqui, que vai dar cosseno de 0, vai dar 1. Certo? Então, o que temos aqui é primeiro 0, 1, 0. Acho que alguma coisa está falhando aqui. Derivada menos seno de seno é cosseno, e com o menos aqui tínhamos um menos aqui, então aqui vai ser menos, né? Então já temos, vou fazer as derivadas, né? Então, se f de x igual a seno de x, então, vejam, né? Isso aqui é 0, né? Que seria a mesma função, seria seno de 0, 0. Isso aqui deu quanto? Deu 1. Deu 1, né? Deu 1. Segunda derivada em 0 deu 0. A terceira derivada em 0 deu, se estou falando do seno, deu menos 1, e assim por diante. Então isso vai produzir a seguinte o seguinte polinômio. Então vamos ter que seno de x ao redor de 0 vai ser x, né, menos x ao cubo dividido por fatorial de 3 mais x a 5 dividido por fatorial de 3 menos x. Isso, eu não fiz todos os detalhes, mas dá para ver que isso vai dar assim mesmo. E se você fizer a mesma coisa, né, com o cosseno, né, com o cosseno de x ao redor de 0, né, essa função vai dar aqui 1 menos x ao quadrado fatorial de 2, e aqui essa continua, né, só para ver que essa continua, mais x à quarta fatorial de 4 menos x a seria 6 fatorial de 6 e assim por diante, certo? Vamos ver no Python como fazemos isso, só para mostrar vamos fazer com o seno, né? Certo? Então veja,
Vamos utilizar aqui. Vejam que esse é o primeiro termo, né? Que seria 1, né? Vamos ver o que dá. Bom, agora vamos modificar o programa em Python para a função seno, né? Então, o que temos que mudar aqui? Já não vai ser exponencial, né? Aqui vai ser seno, né? E vamos com o primeiro termo, que seria, vejam, o primeiro termo seria só x, né? Não, seria, sim. Não, seria, na verdade, são dois termos, né? O primeiro termo não existe, porque é zero, né? O segundo seria x. Vejam então que aqui teríamos, ou seja, o primeiro, a derivada zero, que seria a função mesma, avaliada em zero, vai dar zero, a outra é 1, né? x0 continua sendo zero aqui. Vamos então ver como seria o Taylor aqui. Não sei se vai mudar mais alguma coisa, não. Vamos ver. Isso. Estamos vendo aqui, essa é a função seno. Ele oscila, né? Certo? E vejam como é, o primeiro termo é x. X. Essa é a função x, né? Vejam, só estou considerando x aqui, que seria o primeiro termo aqui era zero, do Taylor. Então esse é o segundo termo, x. Se só aproximar o seno x, essa seria uma boa aproximação para um x pequeno, né? Certo? Eu vou aumentar aqui o intervalo, só para vocês verem aqui. Vou colocar entre 6 e 6, uma função seno. Sim, vocês veem que a função seno olha, oscila, né? Então seria o primeiro termo de Taylor, o primeiro termo diferente de zero seria x, né? Vejam que a aproximação só seria boa aqui, né? Para valores pequenos de x. Então, seno de x igual a x é só válido para x pequeno, né? Vocês vão ver em outras aproximações. Aqui, vejam. Na verdade, isso é melhor colocar dessa forma, né? Que isso aqui é aproximadamente. Esse símbolo significa aproximadamente, né? Ok? Bom, se eu aumentar aqui, bom, tenho que ver que o segundo termo era 0 e o outro era menos 1, né? Certo? A outra derivada era menos 1. E agora eu vou colocar então 1, 2, 3, 4 termos aqui. E aí como vai ficar a série de Taylor? Fica melhor, né? Só que eu vou diminuir o intervalo para vocês olharem melhor. Colocar entre menos 2 e 2. Tá. Observem. Isso aqui que está em laranja, né? O que é? É nossa série de Taylor com 4 termos. Ela fica muito boa para um intervalo entre menos 1 e 1, né? Para o seno em radianos, né? Estamos falando do seno de x em radianos. X em radianos, né? Então vemos como melhora essa aproximação, né? Essas são as derivadas, né? Estou colocando, né? A derivada zero, que é a função mesma, a derivada primeira, a derivada segunda, avaliada em zero, né? E a derivada terceira. A outra derivada é também zero e
a outra é 1, né? Então aqui eu vou colocar 6 termos. Lembrem que alguns são 0, então por isso estou colocando aqui. Vou rodar o programa, vejam que a aproximação melhorou, o intervalo está bem melhor agora. Vou desenhar ele entre 4 e 4, o intervalo. Veja, aqui se vê melhor. Aqui fica ruim a aproximação quando x é maior, né? Mas estamos vendo entre mais ou menos perto entre menos 2 e 2 é relativamente boa. Aqui quase perfeita a aproximação. Tem mais ou menos em menos 1.8 e 1.8 por aqui, né? Mais ou menos. Certo? Então, estamos vendo como funciona aí a série de Taylor, né? Então, agora vamos continuar com outra função, né? Agora observem como é, então, o seno de x e o cosseno de x em série de Taylor ao redor de x igual a 0, x será igual a 0. Agora eu vou fazer um truque, vejam. Eu tenho aqui a exponencial de x, que aproximadamente, então eu vou colocar com Taylor, vimos que é 1 mais x quadrado fatorial de 2 mais x ao cubo fatorial de 3 mais x a 4 fatorial de 4 mais x5 fatorial de 5 mais x6 fatorial de 6, etc. Agora vou fazer um truque, lembrem. Vou substituir x igual a i por i vezes φ, onde i é igual a raiz de menos 1. O que vai acontecer aí? Vamos ver. Observem. Vejam que i é um número imaginário puro, né? Então, vejam, i quadrado vai ser menos 1, né? Então, i ao cubo vai ser menos i. Então, i4 vai ser isso aqui multiplicado por i vai ser, né? Vai ser 1, né? Certo? Vai ser 1. Que aqui vai ser menos i por i é menos 1. Por menos 1 vai dar 1. Certo? Então, i a la quinta vai dar i. De novo. Então, é um ciclo que se repete cada 4 vezes. Né? Então, vamos colocar de novo. I a la 1 é i, né? I a la 1 é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos i. E a la 4 é 1, né? Isso é um ciclo, né? Então, quando fazemos isso aqui, E a la i vezes φ, isso vai ser em Taylor, I a la φ, vou colocar aproximadamente também. I por φ mais, não, aqui era 1, né? Lembrem que isso aqui era 1 mais, então, I por φ mais I por φ ao quadrado sobre fatorial de 2 mais I por φ ao cubo dividido por fatorial de 3
mais I por φ a quarta, dividido por fatorial de 4, mais I por φ quinta, fatorial de 5 e assim por diante. Então, o que vai dar isso? Então, isso vai dar E a la I por φ vai dar 1 mais I por φ. I por φ ao quadrado vai dar menos φ quadrado fatorial de 2 por I por φ ao cubo vai dar menos I, né? Menos I por φ ao cubo fatorial de 3, né? O outro vai ser mais φ a la quarta fatorial de 4. A quinta vai ser de novo I, né? I, φ a la quinta fatorial de 5 menos φ 6 fatorial de 6. Então, se você vamos supor, juntar tudo que não tem I, por exemplo, isso seria 1 menos φ quadrado fatorial de 2 mais φ 4 fatorial de 4 menos φ 6 fatorial de 6, etc, né? Mas vou colocar na evidência I aqui e um parêntese. Então, isso aqui seria φ, né? Menos φ ao cubo fatorial de 3 mais φ 5 fatorial de 5. E aqui vai ficar menos φ 7 fatorial de 7, né? Então, o que é isso? Que coisa é isso aqui que está dentro? Tudo isso aqui é cosseno de φ. E tudo isso aqui é seno de φ. Então, que coisa eu demonstrei? Acabei de demonstrar que E a la I por φ é igual a cosseno de φ mais I seno de φ. Para que serve isso? Observe. Então, aqui o plano complexo. Um plano complexo aqui tem um número complexo, né? Vejam, um número complexo de coisa é. Então, se Z é um número complexo que pertence aos números complexos, então Z é um número A mais IB, onde A e B pertencem aos reais, né? Certo? Então, aqui eu coloco a parte real. Então, o número A mais BI, isso aqui seria um ponto no plano complexo. Aqui seria B, né? Vou colocar aqui B
isso aqui seria A. Então, isso aqui seria como um raio vetor aqui, né? Certo? Esse ângulo aqui é φ, certo? Então, quanto está valendo isso aqui? Se eu chamar isso de R, isso aqui seria R seno de φ. E isso aqui seria R cosseno de φ, certo? Então podemos dizer o seguinte, observando isso aqui, né? Então podemos ver que A é igual a R cosseno de φ e B é igual a R seno de φ. Então vemos o seguinte. Então, aqui é uma coisa errada aqui. Bom, então, qualquer número complexo igual a mais B mais IB, né? Foi assim que eu coloquei, né? Vou voltar aqui. Isso, A mais IB. Vejam. Pode ser expressado assim, né? Como R cosseno de φ mais I vezes R seno de φ. Que coisa é R, lembrem? É o módulo desse, seria desse vetor, né? Nós colocamos um vetor posição desse ponto, né? Esse seria o vetor que aponta ao ponto que representa o número complexo no plano complexo. Esse seria R, o módulo desse vetor. Então, isso aqui então seria A e aqui B, né? Então, quanto seria o módulo desse vetor? Vejam. Então, vejam. Só para continuar aqui, isso então é R, vou colocar em evidência R, cosseno de φ mais I seno de φ. Cosseno de φ mais seno de φ, então é R, e vimos que ela I vezes φ. Então, que coisa é R, né? Eu vou pegar o módulo de um número complexo sempre é igual a o número complexo multiplicado pelo seu complexo conjugado. Que coisa é o complexo conjugado, né? Então, só para esclarecer aqui. Então, se um número complexo é igual a A mais IB, então o complexo conjugado é igual a A menos IB. Então, observem, se eu multiplicar aqui, isso vai dar A mais IB por A menos IB. Se você multiplicar, vai dar A por A quadrado,
A por menos C menos AB. Este por esse aqui vai dar mais A e B por A. E esse vai dar I por I é menos 1 por menos 1 vai dar mais B quadrado. Isso aqui vai zerar. Então você vai ficar com A quadrado mais B quadrado. Desculpem, isso aqui seria o módulo ao quadrado. Desculpa. Isso aqui seria o módulo ao quadrado. Então, o que vemos aqui que o módulo de um número complexo, né? o módulo ao quadrado de um número complexo sempre é z por seu conjugado. Isso vai dar, né? A mais IB, então, por A menos IB, vai ser A quadrado mais B quadrado. Vejam, isso também pode ser visto assim. Módulo ao quadrado, né? Seria C por C conjugado, ou seja, seria R cosseno de φ mais I por R seno de φ por R cosseno de φ menos IR seno de φ, né? Que vai dar, ok. Na verdade, isso pode ser visto assim, né? Eu posso colocar em evidência aqui. Aqui também. Você pode ver que pode ser demonstrado que isso é R e ela menos I φ. Okay? Não é difícil ver que isso é isso aqui. Bom, então isso daria R quadrado vezes I φ menos I por φ. Isso vai dar então R quadrado por EL0 e EL0 é 1 R quadrado. Então estamos vendo que esses dois são iguais. R quadrado e A quadrado mais B quadrado. Então, um número complexo, então, pode ser representado pelo seu módulo, né? Vezes ELI por φ, onde o módulo de C é o quê? É R, certo? Isso aqui é A quadrado mais B quadrado raiz, né? Certo? Isso para esclarecer, vimos aqui que cosseno de φ mais I seno de φ é igual a ELI φ, né? Você pode demonstrar, não é difícil, que é isso aqui e isso aqui. Ok? É importante ver isso. Então, na prática, como se utiliza isso aqui? Vamos supor que você tem um número complexo igual a... vamos supor que seja... 2 mais I raiz de 3. Então, como seria isso aqui? Aqui tem o plano imaginário, ou o eixo imaginário, o eixo real, né? Então, esse ponto aqui seria 2 raiz de 3, estaria por aqui.
seria 2 raiz de 3. C seria o vetor, posição, aqui o ângulo φ. Qual seria o ângulo φ? Φ aqui seria o arco tangente de raiz de 3 dividido por 2, né? Então, que ângulo dá isso aí? Na verdade, só por... podemos ver aqui na calculadora, né? Vou ver aqui. Vamos ver se ela tem trigonometria. Não tem tangente aqui. Vou ter que ver em outro canto. Primeiro, quanto é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 é 1.732. Se eu dividir entre 2, vai me dar 0.866. Então, aqui tem uma um site, né? Calcula o arco tangente, né? Vou colocar ele aqui, né? 0.866. Então, vamos ver se funciona isso aqui. Não estou vendo. Sim. Então dá esse ângulo, né? Na verdade é um ângulo muito pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui. Vou mudar aqui. Eu vou colocar... vou colocar 1 aqui. Certo, eu vou colocar aqui 1. Então aqui seria simplesmente, se aqui é 1, isso vai ser raiz de 3 dividido por 1, que é raiz de 3, né? Então já o arco tangente raiz de 3 é simples, veja, porque nós temos aqui um triângulo, né, que se aqui é 60 graus, se aqui é 30 graus, se aqui é proporcional a 2, 1 e raiz de 3. Então esse ângulo seria 60 graus. Em radianos, quanto é isso aí? É π sobre 3. Olha. Isso aqui é π sobre 3. Ótimo. Então, e qual seria o módulo de Z? Primeiro, módulo ao quadrado seria 1 menos e raiz de 3, não, na verdade seria, já podemos fazer diretamente, seria o quadrado de isto mais isto, seria 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 4, certo? Então o módulo de C vai dar 2. Então significa que nós podemos expressar que esse número complexo Z, isso aqui seria, lembrem, isso também se chama R, seria R aqui, né? O módulo. R igual a módulo do número complexo. E ele é R ela I por fim, né?
ou seja, seria 2e a la I por π terços, π sobre 3. Para que serve isso aí também? Bom, uma forma mais útil, né, na engenharia e na física de expressar um número complexo, né? Certo? Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho esses dois números complexos. Vou colocar Z1 igual a 1 mais I raiz de 3, né? Tem outro número, por exemplo, que seja por exemplo, raiz de 3 mais I, certo? Então vamos colocar isso como que seria aqui? O eixo real, o eixo imaginário. Então, o primeiro, aqui seria 1 raiz de 3. Está por aqui, né? Seria Z1, né? E o outro seria por aqui, né? C2. Então esse aqui está aqui, né? Esse aqui seria 1 raiz de 3. E esse aqui seria 1 e aqui raiz de 3. Então aqui vamos ter Φ2. Esse aqui é Φ1, ok? Então, qual seria, vamos chamar isso aqui, o módulo aqui, R1 e R2. R1, quanto é? R1 seria raiz de 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso já vimos que vai dar 4, raiz de 4 vai dar 2. Em R2 também vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 2. Então vejam, se você quer multiplicar C1 por C2, fica mais rápido vendo assim, seria C1 seria o módulo por E a la... Que ângulo seria Φ1, vejam? Φ1 já vimos que é π sobre 3. E Φ2, não é difícil ver que isso aí vai dar 30 graus a π sobre 6. Por quê? Porque a tangente aqui seria, o arco tangente seria o arco tangente de 1 sobre raiz de 3, que seria 30 graus, π sobre 6. Então aqui vai dar I π sobre 3, né? Por 2 e era π sobre 6. Então vejam, para multiplicar eu multiplico os módulos, seria isso 2 por 2, 4, e ela a soma de I de π sobre 3 mais π sobre 6. Quanto dá isso aí? Vamos ver. Então vamos ver aqui. C1 por C2 ficou 4 e π sobre 3 mais π sobre 6. E isso dá
ela π dividido por 2. Mas isso é fácil de ver. Isso seria 4 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, né? Seno de π sobre 2 é 1. Isso vai dar 4i. Agora, para comprovar isso também, outra forma é fazer isso diretamente. Z1 por Z2, vamos ver, seria 1 mais i raiz de 3 por raiz de 3 mais i. Então, isso vai ser 1 raiz de 3 aqui, mais i, mais isto, por isso vai dar 3i. E isso vai dar menos raiz de 3. Vejam que isso cancela aqui. Dá 4i. No entanto, a forma essa exponencial fica mais simples, né, de utilizar. Tem muitas vantagens na física, como vamos ver depois em outra aula.